Graça e paz, meus irmãos. Convido a amada igreja a abrir a palavra de Deus no livro dos Provérbios. Provérbios, capítulo 12, verso 16 ao verso 23. Diz-nos assim as Sagradas Escrituras: A ira do insensato no instante se conhece, mas o prudente oculta a afronta. O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa, a fraude. Alguém acusa a tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. O lábio veraz permanece para sempre, mas a língua mentirosa apenas um momento. Há fraude no coração dos que maquinam mal, mas alegria tem os que aconselham a paz. Nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas os perversos o mal os apanhará em cheio. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que obram fielmente são o seu prazer. O homem prudente oculta o conhecimento, mas o coração dos insensatos proclama a estultícia. Oremos. Santíssimo Deus, Pai querido, Pai amado, nós nos achegamos a Ti, Senhor, suplicando que Teu Santo Espírito ilumine a nossa mente, ilumine o nosso coração, para que possamos, Senhor Deus, aprender juntos da Tua Palavra, sermos edificados por ela, desafiados por ela. Possamos, Senhor Deus, junto à Sagrada Escritura, vivermos, Senhor Deus, de acordo com os Teus ensinos. Assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Cristo. Amém. Quando atentamos para estudar o comportamento humano, percebemos que muito do que falamos, muito do que conversamos, do que dizemos, fala a respeito de nós mesmos. É bastante comum, em conversas paralelas com amigos, e ao perguntar sobre alguém, uma pessoa ou outra, dizer: nossa, muito bela, muito belo, mas por favor, que não abra a boca. Porque quando fala, parece, e aí vem uma lista enorme daquilo que pode ser e daquilo que não pode ser. Então, falamos e somos analisados por outros daquilo que falamos, daquilo que proferimos, e também analisamos outros daquilo que eles falam, daquilo que é proferido. E quando olhamos para as Sagradas Escrituras a respeito das palavras, das conversas, daquilo que é falado, nós vemos uma ênfase, nós vemos a Bíblia chamar a nossa atenção sempre para aquilo que é proferido pelos nossos lábios, que sai da nossa boca. Tiago irá dizer de que quem controla a língua, é capaz de controlar todo o corpo. Ele diz que é como um pequeno leme de um grande navio. É tão pequeno, mas controla um corpo tão grande. E a respeito de nossas palavras, daquilo que falamos, de como comunicamos, onde na era da comunicação, onde mensagens são trocadas em segundos, milésimos de segundos, ainda o grande problema nas famílias, nas igrejas e aonde há pessoas é a falta de comunicação. Somos muito fáceis em comunicar coisas
simples, até mesmo supérfluas, mas coisas importantes temos dificuldades de falar. Não sei dizer o motivo, mas esse é um fato que assola a humanidade e que nos prejudica. E a esse respeito, quando voltamos para o texto que lemos em Provérbios, capítulo 12, do verso 16 ao 23, onde Salomão, de forma poética, trabalha estas coisas, ele nos chama a atenção a respeito daquilo que é proferido, daquilo que é falado. E ele diz no verso 16, a ira do insensato num instante se conhece, mas o prudente oculta a afronta. Vemos neste primeiro momento as palavras sendo aqui tratada, e esta é a ideia, é de que o controle próprio, o domínio próprio é importante. Porque sem esta premissa do domínio próprio, de controlar a língua, de analisar o momento, a situação, o insensato faz conhecer a sua ira. É a ideia de que nos momentos de conflitos, nos momentos difíceis, palavras são soltadas e faz conhecer a carnalidade, a ira, o seu pior lado. É no momento de briga, de conflito, que muitas vezes algo escondido, guardado é revelado, aquilo que lhe inquieta. É quando o marido olha para a esposa e vê ela inquieta e pergunta, o que é que está acontecendo? E ela nada. E no momento de ira, faz-se conhecer de forma não sábia. E o texto nos diz que o prudente oculta a afronta. E não venhamos pensar nós que ocultar a afronta é tão somente guardar em um baú toda a mágoa, todo o sentimento rancoroso. Mas o texto aqui, ele está dizendo de que o prudente, mesmo tendo a oportunidade de poder vomitar todas as palavras guardadas no coração, que da ira, da raiva, da impaciência, ele vai preferir não falar. Não no sentido de guardar para depois, mas de tratar isso no seu coração. De forma prudente. Porque do que adianta guardar algo em um baú, porque um dia vai explodir. Não tem como suportar tanta raiva, tanta amargura no coração. Um dia se explode. E o prudente, com sabedoria, vai saber usar do seu domínio próprio, vai saber ocultar essa afronta. Não será ofensivo, não será mal. E ele continuará nesta mesma linha de pensamento, dizendo, o que diz a verdade manifesta a justiça. Mas a testemunha falsa, a fraude. A poesia hebraica, ela traz uma combinação não rítmica em rimas, em palavras para combinar de forma sonora, mas de ideias, ora de forma do mesmo sentido, ora contrário ao sentido, fazendo uma antítese. E nesse exato momento ele faz o contraste. Ele diz que o que diz a verdade manifesta a justiça, trazendo
peso, porque aquele que manifesta a justiça fala a verdade, trazendo uma ênfase nas palavras proferidas, nas conversas ditas com verdade. Mas quando temos a premissa de que o prudente oculta a afronta, porque muitas vezes no momento de ira temos a razão, temos aquilo que admiramos, temos a verdade. Mas a sabedoria irá fazer administrar de que a verdade seja dita com justiça, não com o desejo de ferir, de magoar, de maltratar, de diminuir, mas uma palavra proferida com justiça. Mas a testemunha falsa, a fraude. No momento de descontrole emocional, de ira, aquilo que é mentiroso, que é falso, é proferido com o objetivo de maltratar. Às vezes traz um remorso, às vezes traz uma dor, e às vezes não. Mas a testemunha falsa, aquele que fala mentiras, traz essa fraude. E a ideia de fraude é aquilo que é falso que se passa por verdadeiro. Uma fraude, a palavra traz a ideia daquilo que é dado por verdadeiro, mas é falso. É pirateado. E ele, ainda falando sobre a fala, ele vai dizer: alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada. E essa tagarelice não é tão somente falar e falar como uma criança que, por conta da sua sede pelo aprendizado, fala. Não é esse tipo de tagarelice que o texto está se referindo. A ideia é de palavras proferidas sem pensar. Palavras ditas sem ser medido a consequência do que aquilo pode dizer. E ele diz que essa tagarelice é como pontas de espada. E para que serve a espada, se não para matar? O guerreiro, quando ia à guerra em que usava a sua espada era preparada para matar. Não era tão somente para ferir, mas matar. E estas palavras não pensadas, essa tagarelice aqui dita, elas são proferidas com esse intuito de matar. Quantas pessoas matamos no nosso momento de ira? Quantas pessoas matamos com as nossas palavras? Quantas pessoas ferimos no nosso momento de insensatez? E palavras são proferidas aleatoriamente. Mas o texto irá dizer: mas a língua dos sábios é medicina. E traz a ideia daquele que, com verdade, com justiça, com sabedoria, traz palavras que curam. E não venhamos pensar que palavras que curam são palavras que confortam o nosso coração. Porque quando olhamos pelo aspecto medicinal, existem remédios que para cicatrizar a ferida dói, machuca. Você sente um desconforto, mas com o objetivo de ser curado, de ser tratado, de ser ali curado. E estas palavras são medicina. É a ideia daquele bom conselheiro, daquele que com a luz da palavra de Deus, e dotado destas coisas que temos falado a respeito do prudente, do que fala a verdade com justiça, esta pessoa, suas palavras, sua língua sábia, traz cura, traz paz. Existe um pensamento equivocado que diz que
Sua palavra tem poder. E isso é aplicado no mundo espiritual e etc, etc, etc. Mas se aplicarmos isso às emoções humanas, se aplicarmos isso aos relacionamentos, se aplicarmos isso na vida em comunidade, nossas palavras podem matar, ferir, entristecer, enganar, ludibriar, maltratar, torturar, defraudar. Mas uma boa palavra traz paz, exortação, conforto. E é destas palavras que olhando para o verso 19, vai dizer que o lábio veraz permanece para sempre. E a ideia é de que a boca que fala a verdade, verdadeira, permanece para sempre. Tem um compromisso eterno. Mas a língua mentirosa apenas um momento. E a ideia de que um dia a verdade sempre virá à tona de uma forma ou outra. Não podemos ocultar nossas mentiras por muito tempo. A verdade vem à tona e virá. Mas aquilo que é verdade, aquilo que é verdadeiro, é eterno. E aí virá a fraude no coração dos que maquinam mal. E logo vemos mudar o foco não apenas das palavras, daquilo que é proferido, mas agora tratando da intenção, do coração, das pessoas que proferem tais palavras. Ele vai dizer que a fraude no coração dos que maquinam mal, mas alegria tem os que aconselham a paz. Palavras malditas, com o intuito de matar, de ferir, vêm de um coração ruim, maquiavélico. Não é um coração que tem paz, mas um coração inconformado consigo mesmo. Um coração que não tem prazer, que não sente paz, que não está em harmonia com nada, mas no seu desconforto acaba desconfortando todos os outros ao seu redor com suas palavras. Mas alegria tem os que aconselham a paz. Não há nada melhor do que viver uma vida de verdade, falando a verdade, sendo sincero, e não entenda aqui o sincero chato que usa da verdade para machucar e ofender, mas usa da verdade de forma sábia, de forma bíblica, trazendo cura e justiça naquilo que é falado. Este tem alegria, pode deitar à noite e dormir em paz, em sossego. E aí dirá que nenhum agravo sobrevirá ao justo, ao verdadeiro, mas ao perverso os apanhará em cheio. É a ideia de que estes que mentem, que falam caluniosamente, a testemunha falsa, esse que maquina o mal, não ficará impune de suas palavras. Haverá juízo, haverá uma intervenção que fará justiça a todas as mentiras, a todas as maldades tramadas, a toda a sua insensatez. O mal os apanhará em cheio. E ele dirá que os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor.
E quando vemos isso e refletimos que não existe mentirinha e mentirona, mentira é mentira em todos os seus aspectos. Não existe uma mentira positiva, com um bom objetivo. Enganar é enganar em todas as instâncias. Não podemos justificar, não podemos usar isso na didática com crianças, porque estamos ensinando de que às vezes é preciso enganar outras pessoas para que uma coisa aparentemente boa seja feita. É abominação ao Senhor os lábios mentirosos. Mas os que obram fielmente são o seu prazer. Deus se satisfaz nele mesmo para a sua glória. E quando nós nos deleitamos na verdade do Evangelho, na verdade bíblica expressada nas Sagradas Escrituras, é a ideia de que nos alegramos e Deus se alegra na alegria que Ele mesmo produz a si para a sua glória, na sua verdade. E então, encerra-se um contraste quando ele diz: o homem prudente oculta o conhecimento, mas o coração dos insensatos proclama a estultícia. No verso 16 diz que o insensato faz-se conhecer a sua ira no instante. E paralelo a isso, vemos o verso 23 dizer que o insensato proclama a sua estultícia. E quando olhamos a este aspecto, percebemos de que nas muitas palavras, falar demasiadamente, sem o controle da língua, sem pensar nas palavras, sem pensar no momento, sem calcular tudo, sem ser reflexivo naquilo que falamos, é altamente prejudicial, danoso. Mas quando também fazemos a seguinte comparação, de que o prudente oculta a afronta, e de que o homem prudente oculta o conhecimento, é de que mesmo sendo dotado de toda a ciência, conhecimento e sabedoria, de que mesmo sendo dono da verdade em muitas ocasiões, é necessário ponderar e saber o que necessariamente deve ser ou não ser dito. Cada momento ser ali refletido e ali falado. Perceba de que aqueles que são dotados de muito conhecimento em determinados aspectos se passam por arrogante quando expõem de forma eloquente, em todos os momentos, em toda hora, o quanto conhece, o quanto sabe. Mas nos impacta quando conhecemos pessoas de vasta experiência, conhecimento profundo, mas no seu silêncio, na sua paciência, na sua calma, nos ensina. Certa feita, um professor meu de Fortaleza chegou a um representante da Sociedade Bíblica do Brasil, dizendo ele que queria trabalhar na tradução da Bíblia para o português em uma nova versão, porque ele havia feito um mestrado em grego e ele conhecia bastante do grego e queria trabalhar em um projeto desse. O representante da Sociedade Bíblica do Brasil, com seu doutorado, chegou para ele e disse: nossa, mas que surpreendente, porque
ainda hoje eu não consigo ter esta absorção plena da língua grega. Daí ele diz que naquele momento ele parou para refletir na besteira que ele havia dito. E às vezes nós achamos de que por ver um vídeo no YouTube, por ter uma aula com alguém muito experiente, nós somos dominadores de determinados assuntos e somos falantes. Nunca antes na história do Brasil foi visto tantos cientistas políticos, nunca antes na história do Brasil foi visto tantas pessoas letradas e dominadoras de tantos assuntos. Amados irmãos, eu gostaria de fazer esta aplicação olhando para a pessoa de Cristo, que foi homem justo, que falou a verdade, suas palavras traziam cura, a verdade trazida por ele é eterna, que aconselhou e trouxe mensagens de paz. E convido a lembrarmos de Cristo e refletirmos para que nossas palavras, o nosso senso de justiça, as nossas conversas sejam aprovadas pelo ensinamento de Cristo nas Sagradas Escrituras. De que as intenções do nosso coração passem por Cristo. De que o nosso desejo iracundo muitas vezes de fazer justiça com as próprias mãos e vomitar verdades na presença daqueles que consideramos que precisa ouvir, que olhemos para Cristo. Porque mesmo sendo o Senhor de toda a verdade, podendo com a verdade humilhar Pilatos, não fez. Podendo fazer com que toda aquela multidão que ora pedia sua crucificação ficasse emudecidos com a verdade de quem ele era, não fez. Porque ele sabia o tempo necessário para cada atitude sua. E que possamos, amados irmãos, sermos conhecidos por aquilo que falamos, mas por algo bom, positivo, biblicamente falando. Não é a ideia da confissão positiva que diz que está tudo certo, vai dar tudo certo. Não. Mas é da verdade bíblica. É uma verdade com os dois pés no chão, mas com a cabeça no alto. Não é um pessimismo, não é um otimismo, é biblicidade. Na nossa argumentação, na nossa fala, na nossa forma de ver o mundo, na nossa forma de resolver conflitos, na nossa forma de tratar momentos difíceis para nós, de segurarmos e controlar as nossas emoções. E que venhamos a fugir de sermos insensatos. Venhamos fugir de sermos uma testemunha falsa, um tagarela que fala sem pensar, uma língua mentirosa, um coração fraudulento. Que venhamos fugir de sermos pessoas perversas, abomináveis ao Senhor. Porque é comum olharmos todas estas coisas e pensarmos no outro, naquele que foi tagarela conosco, naquele que derramou sua ira em nós, daquele que falou palavras que nos ofenderam. Somos inclinados a isso, podemos até fazer uma lista. Mas o meu convite nesse momento
é para refletirmos nas vezes em que nós proferimos estas palavras capazes de trazer morte para os nossos ouvintes. E que venhamos, a partir de então, proferir palavras que tragam vida. Palavras que sejam medicina. Palavras que manifestem justiça e verdade. Palavras verdadeiras que durarão para sempre. Palavras que trazem alegria e paz ao nosso coração. Palavras prudentes que Deus se agrada. E que todo o conhecimento que temos do legado da Igreja Reformada, e que toda essa absorção de verdades que temos, que proclamamos e que defendemos, sejam dosadas por amor, graça, misericórdia, perdão, paz. Para que tenhamos paz no seio da igreja, paz em nossas famílias, e proclamemos esta paz que encontramos em Cristo Jesus. E isso começa também pelas nossas palavras, por aquilo que falamos, por aquilo que conversamos, por aquilo que comunicamos. E é interessante, amados irmãos, eu quero encerrar dizendo de que quando Cristo comissiona seus discípulos, Ele comissiona a eles a comunicar, a falar a boa nova do Evangelho. E nós somos também comissionados a levar essas boas novas, a sermos comunicadores, falantes da verdade ensinada por Cristo. Que o Senhor assim nos abençoe, nos fortaleça e nos ajude a sermos proclamadores de sua verdade. Amém.